Bom, no nosso trabalho cotidiano, né, atuando seja na infância e juventude, seja na execução penal, nós acabamos nos deparando com aquelas situações do cotidiano que foram mal sucedidas. As situações, as experiências mal sucedidas dos indivíduos, muitas delas acabam repercutindo lá na infância e juventude, lá na execução penal. E quando nós, lá no nosso dia a dia, lá no gabinete, na sala de audiência, fazemos atendimentos, os exercícios sistêmicos, eles são muito práticos e muito naturais. Então, aquela conexão, aquele trabalho sistêmico, o teste do espelho, por exemplo, é algo que a gente tem feito com muita frequência, como ontem, por exemplo, nós fizemos. É a criança que chega lá dizendo que não tem pai, dizendo que não tem mãe. E de repente você coloca ela diante do espelho e pede para ela perceber nela os detalhes, o cabelo, a cor da pele, os detalhes do rosto. Isso eu estou falando do aspecto físico. E de repente você começa a perguntar para ela, de quem que ela herdou tudo aquilo? Porque quando a gente se olha no espelho, a gente vê o reflexo do papai e da mamãe em nós. E aí a criança começa a se identificar, o cabelo eu herdei da mãe, a cor da pele eu herdei do pai. Aí eu pergunto, pois é, e como é que você diz que não tem pai? Tem um caso muito forte de um garoto, e já tem um certo tempo, porque a gente começou esse envolvimento com a educação sistêmica no ano de 2012, e é interessante que naquela época apareceu um caso muito marcante para nós de um garoto que estava tendo um problema seríssimo na escola, brigava com os colegas, ameaçava a professora, e quando chegou na diretora e ameaçou a diretora, ela falou, agora eu já sei o que eu vou fazer com esse menino. Eu vou levá-lo até o promotor da infância e juventude, na expectativa de que o promotor da infância e juventude autorize o que é a expulsão desse garoto, porque ele passa a ser um problema, uma ameaça dentro da sala de aula, uma ameaça dentro daquele educandário. E aí naquele momento, esse garoto foi apresentado, foi no dia 2 de abril de 2013, e esse garoto chega e eu pergunto, deixo de lado todas aquelas ocorrências dele, pergunto um pouco sobre a história dele, para ele contar um pouquinho dele para mim, para a gente poder se conhecer melhor. Aí ele falou o nome, falou a data de nascimento, falou o nome da mãe e de repente ele falou que não tinha pai. Falou que não tinha pai, insistiu que não tinha pai. Eu falei, poxa, mas como que aconteceu então a sua concepção? Porque para você existir, assim como eu, tem que ter um papai e uma mamãe presentes. Aí ele foi insistindo em não reconhecer a existência do pai na sua vida, até que a mãe interveio e ficou cansada daquele discurso dele ali e falou, doutor, deixa eu explicar isso aqui. Quando esse garoto estava com 4 anos de idade, eu e o pai dele brigávamos muito e nós resolvemos separar. Até aí não tem novidade nenhuma, caso de separação acontece todos os dias na vara da infância e juventude. E na vara da família também. Pois bem, só que tem um detalhe, quando o pai se separou da mãe, ele se separou do filho também. E agora esse garoto estava com 13 anos de idade e o pai ausente, nunca mais tinha visitado o filho. Eu achava até que esse pai tivesse mudado para uma região muito longe, e não era o caso. O pai e o filho moravam aqui, como de fato moram, em Patos de Minas. E aí eu propus para esse garoto, falei, vamos ligar para o seu pai? Aí você fala com ele. Naquele momento o garoto começou a estremecer, ele começou a tremer demais. A mãe falou que tinha um celular dele, o telefone celular do pai, e vi que não ia dar certo. Quando então eu propus ao garoto que escrevesse uma carta para o pai, falasse tudo aquilo que estava encalacrado dentro dele, colocasse para fora aquela fadiga no peito, nó na garganta, transformasse, traduzisse aquilo em palavras. E aí veio a grande pérola, que eu vou partilhar aqui. Patos de Minas, 2 de abril de 2013. Querido papai, o garoto que disse que não tinha pai. Querido papai, tomei a liberdade de lhe escrever esta singela carta, para dizer que sinto muito a sua falta. Você já foi criança um dia e quis ter um pai e uma mãe presentes. Espero apenas ser reconhecido como seu filho, nas palavras, nos gestos de amor, e para isso precisamos nos conhecer melhor. Ô papai, eu gostaria, ele falando, ele escrevendo, eu gostaria de ouvir a sua voz.
falar com você, dividir os meus segredos e as minhas dúvidas, ir nas lanchonetes e nos campos de futebol. Fico por aqui, aguardando ansiosamente o seu contato pelo celular. Não se esqueça jamais que, apesar da nossa distância, nunca deixei de te amar. E ele assina lá com carinho, Túlio. Essa foi uma experiência sistêmica muito marcante, que me encorajou a trazer, a partilhar com as pessoas que eu conheço, do meu cotidiano, aos educadores, aos formadores de opinião por excelência, que são os educadores, e tantas outras pessoas que trabalham com crianças e adolescentes, né, a repercutir isso na nossa comunidade. Portanto, eu reafirmo aqui, indico e recomendo, a educação sistêmica é uma ferramenta poderosíssima que não pode ser desprezada no enfrentamento da violência, desses conflitos que existem aí. Até porque, como eu falo muito, e aí eu, enquanto filho adotivo, né, também tive uma experiência sistêmica, porque trouxe para morar no meu coração o papai que não me reconheceu, com 42 anos de idade, né, eu fiz isso, a educação sistêmica me permitiu isso, né, a 1000 quilômetros de distância eu me harmonizar com o papai. Então, é uma ferramenta muito valiosa, muito poderosa e que nos ajuda no nosso dia a dia a nos encontrar conosco e, ao mesmo tempo, compartilhar essa experiência com as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, né? Porque nós queremos ajudar, mas como ajudar? O que fazer? Como fazer? A educação sistêmica nos aponta alguns caminhos que não podem ser desprezados.